Olá, bom dia a todos os organizadores, os diretores do Terceiro Congresso Nacional de Neurocardiologia. O título do nosso trabalho é a utilização da acupuntura na dor pediátrica, revisão de literatura, em que eu sou a autora, Cárita Fernanda de Oliveira Rodrigues Bravo, a Rafaela Cesário Veloso como coautora e o nosso professor doutor Robert Paulo Anacleto Neves como nosso orientador. Iniciar falando um pouco sobre a acupuntura, que a acupuntura é uma técnica milenar chinesa, terapêutica, em que auxilia tanto no processo de prevenção, promoção de saúde no mundo oriental e que vem crescendo muito a adesão no mundo ocidental. A acupuntura ela auxilia no tratamento da dor, tanto nos adultos quanto nas crianças, em que a maior dor tratada pediatricamente, né, na área da pediatria, é a dor crônica, em que as causas mais comuns dessa dor crônica nas crianças são as dores de cabeça, dor abdominal, que é a questão das cólicas, dores nas costas, no peito e também a dor oncológica, aquelas dores provenientes às vezes de processo quimioterápico, né? Processo de recuperação também, de tudo aquilo que envolve a oncologia. A acupuntura ainda tem o efeito inibidor da dor, e além de ter também algumas teorias defendem que ela consegue regular as atividades simpáticas e parasimpáticas do sistema nervoso autônomo, além de auxiliar no equilíbrio, né, da energia do corpo. A dor crônica é caracterizada como dor crônica, aquela dor que tem uma duração maior, maior ou igual a 3 meses, e possui uma localização mal definida. Isso uma caracterização bem geral da dor crônica. Porque a fisiologia da dor crônica é muito complexa, né? Porque é uma resposta de rede neural complexa que está integrada. E após ocorrer uma lesão tecidual, vai ocorrer a liberação dos mediadores inflamatórios locais que levam a uma resposta inflamatória. O desenvolvimento dessa dor crônica envolve uma potencialização a longo prazo dos nervos periféricos e ocorre também alteração molecular no sistema nervoso central. A ação da acupuntura nesses processos dolorosos, ele vai atuar como um efeito inibidor da dor. Ela inibe a dor porque ela acaba resultando na estimulação e na liberação das endorfinas neuroquímicas. Como exemplos, a gente tem a serotonina, a ocitocina, os peptídeos opioides endógenos, que são os opioides são muito usados, né, também no meio farmacológico com relação ao tratamento da dor. E a acupuntura, com essa estimulação e liberação das endorfinas, acaba resultando em um efeito analgésico. O Qi ou Qi, são pronunciados das duas maneiras corretamente, é o princípio básico da acupuntura. E gira em torno desse conceito do Qi, ou energia vital, energia do corpo. Essa energia, ela flui entre os 12 meridianos, são 12 meridianos principais e 8 extras que circulam por todo o nosso corpo. Até eu trouxe essa figura aí para mostrar como que é complexo também, né, esses meridianos, essas correlações que passam por todo o nosso corpo, levando essa energia a esse ti. E quando essa energia ela não está fluindo corretamente, ela acaba proporcionando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio leva a doenças, que é o caso da dor. A dor ocorre justamente por conta desse desequilíbrio energético. A dor, ela, quando ocorre, né, por conta desse desequilíbrio, para tratar essa dor, a gente tem que justamente tentar reequilibrar essa energia. E existem pontos específicos que a gente chama de pontos ASH, são pontos locais de dor, e assim como pontos de tratamento no caso da dor crônica, que é onde você vai tratar a causa da dor, o que está levando essa dor, você utiliza esses pontos específicos para poder tratar e realizar esse equilíbrio, além de utilizar os pontos ASH, que são pontos locais de onde realmente acontece a dor. Os meridianos, eles são correspondentes aos trajetos energéticos dos órgãos e vísceras do nosso corpo humano, e os pontos eles ficam distribuídos ao longo desses trajetos. Eles totalizam por volta de 365 pontos, além de outros pontos extras que possuem também no nosso corpo como um todo. Com relação aos métodos farmacológicos e não farmacológicos. Os métodos farmacológicos eles são os meios mais utilizados para amenizar ou prevenir a dor em crianças, mas o problema deles é que muitos desses analgésicos têm efeitos adversos. Então, a opção por métodos analgésicos não farmacológicos acabam ficando mais viáveis. E é importante lembrar que a acupuntura ela é uma técnica aprovada e recomendada
pela Organização Mundial de Saúde, né, OMS, para o alívio da dor. E os pediatras, eles já estão começando a reconhecer o valor da acupuntura como uma opção de tratamento útil e válida para esse alívio da dor nas crianças. O objetivo desse trabalho é avaliar a utilização da acupuntura no tratamento da dor crônica em pacientes pediátricos como uma forma de abordagem multidisciplinar da dor. Tratar essa dor como um todo, de forma multidisciplinar, de forma que a acupuntura venha para complementar esse tratamento e auxiliar nesse tratamento da dor. A metodologia utilizada, né, trata-se de uma revisão da literatura com a seleção de artigos científicos na base de dados do PubMed, que foram utilizados os descritores Pain, Acupuncture e Pediatrics. Foram encontrados um total de 212 artigos, mas esses artigos foram filtrados, de modo que a gente optou por utilizar os artigos publicados nos últimos 10 anos e que estivessem disponíveis gratuitamente. E aí, após essa filtragem, totalizaram 59 artigos e desses, 12 foram utilizados para a confecção dessa revisão sobre a dor crônica em pacientes pediátricos. Quanto aos resultados obtidos, notou-se que a utilização da acupuntura como uma terapia integrativa não farmacológica em tratamentos multidisciplinares para a dor pediátrica tem sido eficaz, tem se mostrado eficaz, principalmente nas dores crônicas, como um meio de minimizar a utilização dos analgésicos, que são os analgésicos potencialmente neurotóxicos e agentes sedativos como os opioides, por conta justamente dos seus diversos efeitos colaterais. E os estudos demonstraram que tem uma redução superior a 60% do uso de medicamentos semelhantes a opioides depois que ocorre alguma cirurgia, quando comparado às pessoas que utilizaram a acupuntura. Os estudos ainda demonstraram a eficácia da utilização da acupuntura para as dores pediátricas, mas todos eles, assim, a maioria deles também, reforçando que essa acupuntura deve ser feita por um profissional treinado, mesmo que a acupuntura tenha um baixo risco de efeito adverso. A prática da acupuntura em crianças ela é mais complexa do que em adultos, justamente por conta da utilização de agulhas, que é um medo, né, que as crianças tenham. Os artigos sempre discutiram isso, que o maior impasse, né, da utilização da acupuntura é esse medo que as crianças têm das agulhas. Mas isso não impede de que a acupuntura seja realizada, porque existem outros meios para estimular esses acupoints, que são os pontos de acupuntura, por meio da que é a eletropuntura, por meio da pressão, que é a acupressão, além da moxoterapia, que é a utilização de um charuto chinês, né, feito para poder esquentar e acabar tonificando esses pontos, e também existem pastilhas de silícios que auxiliam nesse tratamento. E esses outros recursos, essas outras modalidades, são mais aceitas por crianças, né? A utilização mais citada da acupuntura na pediatria são as relacionadas às cólicas, que são comuns em recém-nascidos, e em pacientes oncológicos para amenizar o efeito da quimioterapia. Esses foram os mais citados nos artigos. O ponto mais utilizado é o IG4, que é referente ao meridiano do intestino grosso, que ele se localiza no lado radial, no meio do segundo osso metacarpo, e esse ponto é considerado um dos mais eficazes para o controle geral da dor. Foi relatado que ele consegue interagir com a liberação de serotonina e melatonina e assim com o ritmo circadiano. Então, concluiu-se que a evidência do estudo, né, ele sugeriu que a acupuntura ela é uma opção segura e econômica de tratamento não farmacológico para redução da dor crônica, mas os estudos que são voltados para as crianças, para a população pediátrica, ela tem menos atenção, mostrando assim que tem uma necessidade substancial de mais pesquisas de acupunturas voltadas para crianças diante do seu benefício. Então, é necessário maior pesquisa, maior número de pesquisas relacionadas aos efeitos específicos e não específicos da acupuntura, assim como os mecanismos de ação, a dosagem, a melhor dosagem, a frequência relacionada às condições dolorosas em pacientes pediátricos. No entanto, o pouco de pesquisa que existe, eles concluem que a acupuntura é sim uma opção terapêutica viável e eficaz para a dor de pacientes pediátricos. Então é isso, meu muito obrigada. Aí eu deixo o meu nome e o meu e-mail para possíveis dúvidas e eu fico à disposição. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.